Esse entrou junto. Demora um pouquinho. Tá. A gente não pode dar. Uns 20, 40 segundos. Depois, inclusive, fica gravado. E já está em 20. No meu já deu. Bom, então, boa tarde a todos. Vou iniciar então a reunião aberta do conselho, então agradecendo primeiro a presença da mentora, proposta do vice-reitor. Vamos fazer a apresentação. A gente já teve em reuniões passadas, a gente passou o que estava acontecendo, mas ainda não. Quando a comissão ainda estava trabalhando, tinha coisas ainda que não estavam muito definidas, acho que as questões evoluíram bastante, então é bastante importante. Eu agradeço a vocês pela disposição de mostrar para todo mundo, então, o que vai ser, porque as pessoas têm muitas dúvidas, muita coisa. Acho que isso é um momento crucial, né, fundamental para a gente, para o pessoal entender a importância do que está acontecendo. Então, eu passo a palavra. Bem, boa tarde, gente. Vamos lá. Então, qual é o tema aqui? É sobre o Campo Serra, e eu pergunto sempre qual é o desafio. Sempre que eu até pergunto, faço qualquer apresentação, qualquer área que eu trabalho, qual é o desafio? Porque sempre na vida a gente tem desafios. O desafio foi que o presidente Lula colocou para o MEC que queria criar 10 novos campos de universidades federais para ampliar a participação, e o MEC pensou, onde é que nós vamos colocar? Onde tem menor densidade de vaga pública. E eles fizeram esse mapa, onde mais claro, mapa de cor, quem é da área computacional como eu, a gente adora o mapa de cor, tá? Onde mais claro quer dizer que tem menor densidade de vaga pública. Tá? E identificou que universidades tinham na região, e que universidades tinham na região já em algum momento de sua história dito que tinha interesse em ter um campus fora de sede, um outro campus nessas regiões. Imediatamente, em maio do ano passado, eles já provocaram essas que estão apontadas, e tinha essa em Caxias do Sul, e mandaram a provocação aqui para a URGS, porque um dos PDIs da URGS dizia que um dos objetivos da URGS era, em algum momento, ter um campus na Serra Gaúcha. Então, alguém vai me olhar, porque eu também fiz mas fui olhar o PDI, realmente estava lá escrito no PDI. Na Serra, seja ou não com a URGS. Essa é a coisa da. A URGS é uma solução natural, porque tem lá no PDI. E o que é a estrutura que vem junto nesse combo? Na proposta. Isso é um pacote que está indo para cada uma daquelas outras. Tá? Nossa, é a última, as outras já estão entrando no processo de implementação, algumas já têm cursos instalados. 140 vagas de tais, 160 vagas de docentes, funções gratificadas, possibilidade de ingresso, como a gente definia, opção, transferência, concurso, tá? E uma possibilidade que a gente começou a negociar, porque a gente entrou no último, de dizer, e se sobrar alguma coisa, eu posso levar para a sede? E eles disseram, pode, se sobrar, não acho que vai sobrar nada, mas se sobrar, posso levar para a sede. Tanto recursos como vagas. O que eles pedem? Eles pedem que tenha 6 cursos de graduação e que tenha uma certa estrutura de técnicos administrativos e terceirizados, como é a estrutura de uma universidade, com 2.800 vagas de estudantes em 5 anos, que é, obviamente, nenhuma dessas outras normas, elas juntas vão conseguir, mas ninguém tem bola de cristal para ter certeza que vai conseguir preencher esse número de vagas, é uma intenção. Os 6 cursos tem que estar no pacote, não precisa começar no primeiro semestre com os 6 cursos, mas tem que estar no plano que é encaminhado ao MEC para o envio do dinheiro. O dinheiro não está aqui, obviamente, ainda vai estar no momento que tiver aprovado o projeto. Então, por que eu vou me importar? É a segunda pergunta que eu faço em cada problema de pesquisa do projeto. Por que eu quero me incomodar com esse problema de pesquisa? Não estava no nosso plano de gestão, diferente da própria reitoria de ações afirmativas e equidade. Tá? Por que eu vou olhar isso? Porque eu fui olhar esse problema
Pena que o Paulo não está aqui. Eu tenho uma história com o Paulo interessante, que ele comenta a minha vida quando eu trabalhava com colóides, polímeros. O Paulo, que nem era professor aqui, era professor de uma outra universidade, chegou e disse assim: Márcia, vamos trabalhar em água? Eu não tinha pensado em trabalhar em água. Mas ele disse: olha isso aí para ver se isso não é legal. E me provocou a olhar. Isso, obviamente, faz mais de 20 anos. E eu passei a trabalhar em água porque eu li: tem uma coisa legal aqui. O Paulo entende das coisas. Não digo isso para ele, que ele vai ficar muito cheio. Mas o que é que tem aí para nós? Duas coisas. O governo federal lançou esses 600 milhões, que é para esses 10 campos, 60 milhões por cada campo. Mas ele, junto desse PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, colocou 3,17 bilhões no que ele chamava consolidação. Tá? A palavra consolidação está aí proposital, porque é um dinheiro desse plano de aceleração de crescimento que é para dar para quem eles quiserem dar, que eles acham que esteja consolidando alguma coisa nas universidades. Sei que a maioria de nós nunca ouviu falar desse consolidação, embora ele já tenha tido uma rodada no ano passado, ele está no orçamento para rodar o ano que vem de novo. Tá? Por que a gente não sabe? Porque a gente simplesmente entrou de uma maneira muito, vamos dizer assim, de lado nesses recursos. Só para dar um exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, que é uma dessas que tem campus avançado, ganhou no ano passado disso aqui 200 milhões, que não é para o campus que eles estão montando, é para o campus sede. Tá? Não quer dizer que só as 10 vão poder concorrer a esse dinheiro. Tá? Mas quer dizer que se tu tem um campus novo, consolidação é uma palavra que é muito compatível com o que está fazendo, que não seria uma palavra compatível com uma universidade como a URGS. A URGS ganhou um recurso nesse PAC de consolidação, que é o recurso do CIT, que nem é nosso. O CIT é um projeto de computação do lado do CPD, que pertence ao Hospital de Clínica. Até tivemos que fazer uma ginástica. O reitor anterior, quando viu que veio para a URGS, disse que não queria aquele dinheiro, que era para o Hospital de Clínica, daí tive que fazer uma ginástica, assim, de tirar de nós e passar para o Hospital de Clínica, mas conseguimos fazer, e nós vamos ter um pedacinho lá no CIT, que é uma guarda compartilhada. Então, a mensagem aqui é: se a gente compra um projeto de expansão, a gente tem uma fatia boa nesse da consolidação. Então, é isso. As universidades que aderirem têm acesso privilegiado a esse da consolidação. Mas não é só isso, né? Não é só vou abrir um campus qualquer lá na Serra, porque eu vou ganhar um dinheiro para consertar os tetos daqui. Né? Poderia até ser. Tá? É ter uma visão de mundo de negócios aceitável. Mas não pode ser só isso. Tá? Tem alguns ingredientes importantes. E um desses ingredientes é que aquela é uma região que tem esse claro de vaga pública. Eu suprir a região com vaga pública é uma coisa interessante. E mais interessante do que o que tem atualmente de vaga pública lá. E o perfil do que tem de vaga pública lá é Instituto Federal. Não é uma universidade de pesquisa como a URGS. E é um setor muito produtivo. Então, ao mesmo tempo que a gente abre vaga pública, a gente pode pensar em um apoio à economia da região. Num momento muito crítico para essa economia da região. Então, tem aí um elemento e a gente não acordou iluminado sobre isso. A gente fez uma série de visitas à região, conversamos tanto com os jovens da região, o que eles desejam, entendemos que é uma região que o jovem ele quer ser jovem trabalhador, tá? Que não quer dizer necessariamente aula noturna, porque as empresas rodam no escuro, significa que algum turno ele vai estar trabalhando, que ele não quer, que ele quer continuar trabalhando, porque é da cultura, é um local da cultura do trabalho, que as empresas têm consciência que precisam de pessoas com formação tecnológica e que o que existe de formação atual não responde nem ao volume de pessoas que eles precisam de formação, como da capacidade de fazer processos mais criativos dentro das empresas. Então, as empresas estão conscientes de todos esses desafios que emergiu em todas as conversas que a gente fez junto tanto à comunidade local como com a indústria local. Então, tem dois elementos complementares: vaga pública. Os jovens que querem continuar trabalhando não vão vir morar em Porto Alegre, e por isso tem um obstáculo para a formação.
Tá? E tem a economia da região. O que a gente pode trazer também? O que a gente não consegue fazer aqui? Vamos ser muito honestos e honestas. É muito difícil colocar curso noturno, porque nós já temos professores e professoras que têm um tempo aqui, uma estrutura. É assim, como eu gosto de dizer, a gente dirige o Titanic e não dá para dar cavalo de pau. Tá? Nem para desviar do espera. É muito difícil dar cavalo de pau. Mas lá eu vou poder construir uma coisa do zero e testar coisas que a gente está cansado de saber, porque a literatura se mostra, são táticas e estratégias de ensino inovadoras. E nós podemos ampliar nossas interações acadêmicas. A gente tem interações acadêmicas, mas com a região, surpreendentemente, o número não é grande. Por uma razão muito cultural. As empresas lá fazem negócio com quem está lá. Das visitas que a gente fez, a gente já trouxe interações. Já queriam que a gente, eu fui com o Fábio, já queria que a gente abrisse uma pós-graduação e desenvolvimento rural, que é essa, né? Não, desenvolvimento rural. E a Nádia foi lá e já está um projeto com plástico, saindo da conversa de tu tá lá, conversando, tu vê que as pessoas vão estar lá. Tem uma dinâmica muito própria da região. Aqui eu vou passar muito rapidamente sobre, só jogando assim no ar, algumas das coisas que a gente pode efetivamente experimentar com técnicas inovadoras e nem termos novas, assim, já são caindo de velhas em termos de aprendizagem, que são coisas que a gente desenvolve em algumas partes da universidade, mas que a gente não consegue muito tornar elas em grande escala, que é a aprendizagem ativa, a mão na massa, estágios inovadores, aulas sincronizadas, que é uma coisa que a gente poderia colocar equipamentos, em que eu vou trazer um palestrante que passou por Porto Alegre, vai ao mesmo tempo até lá, ou alguém que vai lá da iniciativa privada, de uma empresa que veio e a gente junta uma sala dessa e consegue ter esse parâmetro. Construir coisas mais diferenciadas, e aqui eu só estou dando alguns exemplos de ideias de ensino-aprendizagem. Por exemplo, a gente pode muito facilmente ter uma formação, que parte da formação é dada em sala de aula, em parte vai para todo o setor agrícola local, que eles já usam isso na formação de ensino médio da região, tá? Em que tu vai aplicar no campo, mas num campo de verdade, não é um campo fictício, é um campo que tem uma pessoa e fazendo essas interações que aparecem e trazer toda uma formação de digitalização para esse setor do campo que é necessário. Porque hoje as pessoas do campo compram equipamentos que não sabem usar. A gente também, às vezes, compra os equipamentos que não sabem usar, mas eles lá vão ter essas dificuldades com a digitalização. Tá? Então, a gente já está trabalhando na aceleração das tramitações das IAPs, a gente vê como uma força a interação com o setor empresarial da região, mas também com o setor público. Tem uma série de demandas do setor público, que a gente foi na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal, e eles têm alguns desafios. É uma região, é a única região do estado do Rio Grande do Sul que cresce a população de 0 a 5 anos, tá? Muito mais porque pessoas estão se movendo, pessoas jovens, pela empregabilidade, se movem para lá, e eles estão vendo problemas em expansão de creche, do ensino dos anos fundamentais, eles estão com uma preocupação de dar uma formação mais robusta. Tem toda uma questão de um estresse da região bastante grande, tanto nas questões do número de acidentes que acontecem com estresse de vida, portanto, a área de psicologia é uma área que tinha uma preocupação do setor privado, além de ter todo um setor de serviços que busca. Isso aqui é só para mostrar o gráfico da aceleração, vamos dizer, a diminuição do tempo das IAPs, tá? Da URGS, tá? Ou seja, diminuiu, a gente ainda tem a impressão errada de que não diminuiu, mas diminuiu, e a gente está encaminhando ao consumo uma regra para diminuir mais. Porque assim, eu não vou trabalhar com o setor privado bem se eu não tiver IAP que rode no mês. Tá? Então, nós vamos ter que mudar uma regrinha que identificamos um gargalo lá, que precisamos dar uma regrinha sutil, que todo mundo vai concordar, obviamente, e vamos conseguir chegar em um mês. Chegando em um mês, aí sim a gente consegue ter maior interação, porque muda todo esse imaginário, que é difícil de mudar, porque falar mal das pessoas gera uma pecha, que a gente vai ter que desconstruir, conversando com as pessoas e provando caso a caso que a gente consegue aprovar o IAP em tempo recorde.
Quais são os temores? Tá? As pessoas têm medo. Nessas conversas é óbvio que as pessoas têm medo, a gente tem medo quando começa um projeto de pesquisa. Cada vez que eu começo um mestrado, um doutorado, eu tenho vários temores, né? Que eu vou acumulando e vou mediando para fazer o meu projeto de pesquisa ser o melhor possível, principalmente quando envolve um aluno de mestrado, que tem 2 anos para fazer, eu acho uma loucura. E o doutorado mesmo, 4 anos, às vezes, é bastante complicado. A primeira é a falta de recursos que a gente tem hoje. Tá? A gente parece uma doideira, né? A casa, né, pegando fogo, a casa com goteira, e a gente dizendo que vai para outro lugar. Isso parece uma coisa insana, não coerente. Nós temos também de baixa densidade do vestibular. Certo? Em alguns cursos eu vou abrir lá. Insanidade, né? Pensar isso. As pessoas, originalmente, o que o governo nos ofertava era um lugar que era no meio entre 2 cidades. Parecia para muita gente um lugar inadequado. Então, é outro medo, né? E vamos deixar a sede abandonada. Tá? A Márcia vai comprar um apartamento em Caxias. De jeito nenhum, não consigo dirigir aquela cidade assim. Assim, não posso nem imaginar. Eu só fico olhando aquelas lombas, né? E vai deixar a sede abandonada. Vamos falar dos recursos. Bem, voltando ao ponto, o recurso para comprar e implementar vem. Se eu não fizer, ele não vem. Então é esse recurso que tem. E é nesse recurso, ele não pode usar mais do que esse recurso. O número de pessoas são essas pessoas. A gente vai ter que construir com essas e, se quiser expandir, vai ter que conseguir mais vaga. Conseguir mais vaga de docente não é impossível. Tá? A gente, inclusive, tem feito isso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só que ninguém fica sabendo, porque é para quem se moveu politicamente conseguiu mais vagas. Nós tivemos 10 vagas durante o governo Bulhões e foram distribuídas assim. A gente teve vagas esse ano novas para a Faculdade de Direito, foram conseguidas politicamente para a Faculdade de Direito. Então, assim, é possível? É difícil? Mas requer tensionamento político para conseguir. Nós temos vagas não usadas nessa universidade. Nós tínhamos 240 no começo do ano não usadas. E aí chamei os diretores e diretoras e o Adriano está aqui e coloquei uma faca no pescoço, como dizia que eu gosto de colocar, dizendo, olha, se não usar, a gente vai ter que dar um jeito de todos usarem. Por quê? Tu imagina, o MEC enxerga isso, gente. O MEC me mostrou, ele clicou um botão e disse, olha, vocês têm tantas vagas não usadas, eu faço cair para trás. Eu preciso resolver uma questão. Tá. Gente, desculpa. Eu Não complemento. dá nada demais, tá? Se for dinheiro, a parte do Pode ser que dinheiro, eu tenho. essa vai ser mal explicada, porque ele que tem o dinheiro. Mas vocês entendem que a gente vai ter o dinheiro, vai ter as vagas e podemos conquistar a boa vontade. Tá? Ou não. Então, é 60 milhões para compra de equipamentos do local, 160, complementação orçamentária. E aí houve uma promessa que não foi feita para as outras. Tá? Porque a gente teve, vamos dizer assim, o governo queria que em dezembro do ano passado a gente fizesse a implementação do campus. Realmente, a gente vem empurrando, porque criamos uma comissão que tinha que olhar todos os detalhes, né? Se tem para todos esses... Então, fomos empurrando. Nesse meio de fomos empurrando, eu perguntei, aumenta o orçamento? Então, uma coisa é dar o dinheiro para comprar, a outra coisa é manter o orçamento. E a gente conseguiu uma promessa, que pelo menos para o ano que vem, e para este ano, se a gente começar alguma coisa esse ano, terá uma ampliação do orçamento. Claro que eles não podem prometer para o ano seguinte, mas se vocês acompanharam o Reúne, e pela cara de novidade, eu acho que só os mais jovens há mais tempo devem ter acompanhado o Reúne foi isso, uma expansão em 30% da universidade, que foi acompanhada de uma expansão orçamentária do ano seguinte, dentro da limitação do orçamento. Então, é briga. Eu acho que a gente demonstrou que sabe brigar. Porque em fevereiro desse ano, a gente tinha 8 milhões a menos no orçamento. E a gente tinha uma promessa que o orçamento chegaria em 3 pagamentos. Um até abril, outro de junho até novembro, olha a barra, e o último em dezembro. 50% dele em dezembro. E a gente peitou e o governo não só está pagando mês a mês, em toda a nossa choradeira de repouso, ele está pagando mês a mês e devolveu os 8 milhões que o Congresso tinha tirado.
Da onde o MEC tirou esse dinheiro, eu nem perguntei para não me incomodar. Mas o dinheiro apareceu e está aparecendo. Então a gente vai fechar o ano respirando, tá? Porque o orçamento é o planejado do fim do ano. Isso não quer dizer que a gente está com dinheiro sobrando. Tá? É o dinheiro suficiente para fechar sem dados Serasa. Aí quem acompanhou a nossa gestão aberta, em que a gente apresenta o orçamento, vai entender isso, que a gente gasta orçamento com terceirizado, com assistência estudantil, com água, luz e telefone, e aí sobra muito pouco para qualquer outra coisa. Tá? Agora, se tivesse esses 8 milhões a menos, nós não teríamos. O corte dos terceirizados seria imediato. Tá? Aquela mensagem, não cortar em passagem, aquilo ali era a parte docinha. Porque com 8 milhões a menos, ou a gente deixava de dar assistência estudantil, que eu não acho que é uma opção, ou a gente ia cortar em terceirizados. Ia ser o que teria que fazer. Felizmente, não vamos ter que fazer isso. Tá? Então, tem essas mensagens. E os estudantes, Márcia? Isso aqui é um mapa de gente com ensino médio no Rio Grande do Sul, e vocês veem que essa região da Serra tem gente com ensino médio, quer dizer, tem potenciais estudantes. Tá? São essas bolinhas aí. Então, existem potenciais estudantes. Eu fui olhar onde estão esses estudantes, tá? E aí pedi para a SEDUC me mandar, ao longo do tempo, o número de estudantes da região. Tá? Eles chamam, eu não sei o nome daquilo, eles têm um nome especial para a grande região do estado, é todo dividido nessas regiões. Tá? E vocês veem que é também raridade, tem um aumento de gente nas escolas. Tá? Que é diferente de Porto Alegre, que é uma população que está com inversão. Tá? Então, eu acho até que os estaduais têm que se preocupar, que ali tem uma diminuição. As escolas estaduais têm que fazer um trabalho importante. Isso aqui é o perfil da população, tá? Da região. Eu só coloquei, para não ficar muito poluído, o último censo, mas se olhar o penúltimo censo e o último, vai ver que cresceu de 0 a 5 anos o tamanho da população. Mas esqueçam isso, se está crescendo, se está diminuindo. Hoje, e assim, quando alguém vem me dizer, Márcia, mas tu vai competir com o Instituto Federal que tem vaga pública, as vagas, não públicas, todas as vagas da região, chegam mais ou menos por aqui. Tá? Chegam mais ou menos por aqui, 20 mil. Tem tudo isso de gente para atrair. Então, quando alguém vem me dizer, Márcia, você está competindo, eu não estou competindo. O que a gente tem que fazer é atrair os jovens que estão no neném. Tá? Então, junto com tudo que a gente está fazendo, a gente vai ter que fazer um programa e já me proibido de dizer publicidade, porque a gente, só o MEC pode fazer propaganda. Então, um programa de informação para atrair os jovens. E numa região restrita e menor, é mais fácil da gente fazer testes desse tipo de programa, apesar de a gente já estar fazendo. A gente faz muitos vídeos, venha fazer vestibular, etc., para atrair mais os jovens. Então, mas existem jovens. Tá? Então, tem gente que a gente tem que trazer. Além do que, tem uma população de outras faixas etárias que eu também acho interessante trazer para a universidade. Então, mais pessoas no sistema educacional, até pessoas de ensino médio e graduação, crianças de 0 a 5, setores públicos. E tem uma demanda imensa por pós-graduação, porque já tem gente com formação da região e tem uma demanda imensa por extensão, para os jovens terem que fazer nos contraturnos também, ter essas duas atividades são muito demandadas. Não é o que o governo federal pede, mas é o que a gente pode trazer para a região, que é de imediato já trazer elementos de pós-graduação e trazer elementos de extensão. E o espaço físico? Bem, o primeiro espaço físico que foi ofertado era o campus 8 da UFRGS, que fica entre Caxias e Farroupilha. Nós visitamos, fomos lá olhar, tem uma capela. Tá? Tentei convencer meu marido a se casar lá, mas ele não está muito afim de se casar. Aí tem 13 mil metros quadrados, ou seja, tamanho de campus. A oferta deles é que a gente compra 32 milhões. A avaliação da Caixa é 60 milhões, mas eles vendem por menos. E a avaliação de obra é 100. Tá? A gente viu isso, e aí vamos fazer o que temos que fazer, vamos procurar outros espaços.
Tá? A gente já procurou espaços públicos, não tem espaços públicos disponíveis, então vamos fazer o que eu fiz. Fui para a rádio local e disse, vamos lá, corretores, estamos em busca de um espaço para discutir. Um dos espaços, eu acho que amanhã vai ter visita para um outro espaço. Ah, não, esse aqui ainda é esse espaço. Não, Esse aqui é não, esse ainda é sobre o espaço do campus. Isso aqui é quanto por ano a gente vai precisar de mais dinheiro do que a gente tem. Tá? Então, quanto eu preciso aumentar o dinheiro para poder manter aquele espaço lá. Entendeu? Assim, a gente tem um orçamento, quanto a mais de orçamento o governo federal vai ter que nos dar a cada ano. Por que aumenta? Porque aumenta o número de estudantes ano a ano e chega num espaço de 13 ponto alguma coisa por cento. Espero ter conta. Essa é a parte que o Pedro tinha que explicar, ele fez essa conta do OCC. Tem um outro espaço, já temos vários outros espaços, hoje vamos estar visitando um deles, que parece bastante interessante também. E tem esse espaço aqui que fica no centro da cidade. Vantagem de ser no centro da cidade, para a população de Caxias, que trabalha, é super fácil. Ele tem lugar de estacionamento. E para os ônibus vindos do resto da Serra, que é uma promessa que todas as outras câmaras de vereadores fizeram, que eles têm a tradição, que eles põem os ônibus, se tem aluno, tem ônibus, também tem espaço de estacionamento nesse prédio. Ele é um prédio um pouco melhor, mas é um prédio pronto. Tá? Por quê? Porque ali era uma universidade dessas privadas. Então, ele já tem alvará vigente para dar aula, então, ele é menor, ele é 7.000 metros quadrados de área construída, o custo estimado é 39 milhões, já tem acessibilidade PPC, então, tudo aquilo que a gente não tem aqui, mas deveria ter, ele já tem instalado, e as avaliações, no máximo, vão sair 3,5 milhões, tudo dentro daqueles 60 milhões que a gente tem. É mais interessante, ele é menor. Que significa que ele opera para os primeiros anos, mas se encher demais, se crescer demais, a gente precisa de outro espaço. E o mesmo proprietário do quarteirão inteiro, como é que alguém pode ser um quarteirão inteiro, diz que, se precisar, ele constrói o resto do quarteirão e dos vende. Na frente, existe uma outra universidade dessas, EAD, que também, com as novas mudanças do MEC, pode ser um espaço que não é dono do terreno, ela é alugada, não é dono do espaço, mas tem estrutura de universidade. Tem um outro prédio na esquina, ou seja, tem todo um quarteirão de possibilidades. Mas, obviamente, a gente não pode fazer nenhum desses negócios antes de ter a aprovação de que a gente vai para lá. Aqui está o valor ano a ano e ele termina com um valor menor, porque o prédio é mais fácil de administrar do que o outro campus. Então, volto a dizer, são 140 milhões de TAI, mas a gente já tomou uma liberdade, quer dizer, para o MEC, com 160 vagas de docente não vai rolar. Eu preciso de 230, o MEC respondeu, se vocês ainda não decidiram, já estão pedindo mais coisa, tá? Vamos esperar vocês tomarem a decisão para a gente conversar sobre isso, e eles concordam que eu posso fazer todos meio que quiser, né? Tem uma certa flexibilidade, porque eles querem muito que isso saia, porque é o propósito do presidente. Tá? Então, o que a gente pode ganhar? Tá? O que a gente ganha fora o fato que a gente vai cumprir o nosso propósito, que é vaga. A gente tem potencial de interação acadêmica, né, que a gente vai fazer, tendo ponte de estar presente lá. É uma região industrializada e a falta de pessoal em posto de trabalho, que também significa que quanto mais contato a gente tiver com o setor da região, mais a gente pode achar empregabilidade para os nossos estudantes no setor privado, tanto industrial como agrícola. O setor de negócios, que precisa muito fortalecer, eles querem fortalecer o turismo. No setor público, tem uma série de interações com os 40 municípios, e essa é a palavra que eu estava procurando, os 3 coréus, que é aqueles que eu mostrei dado das escolas, que precisam de apoio, principalmente porque o IDEB do Rio Grande do Sul está baixo, e eles não sabem, assim, eles não têm conhecimento de pesquisa, etc., para saber o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Que cursos estão aparecendo? Como é que eles estão aparecendo? A comissão identificou potenciais áreas,
quem já ouviu a comissão falar, mostra as áreas que têm demanda de trabalho, as áreas que os estudantes têm interesse, porque a gente foi analisar aonde os jovens estão se inscrevendo no Enem, no vestibular, para entender o que eles querem. E, para minha surpresa, porque eu sempre acho que não, o jovem é mais inovador. Não, é tudo quadradinho, assim, que é nada muito, assim, inovativo, tá? E muito coisas da região, com uma exceção que sempre me surpreende. Tá? Então, aqui só para dizer quais são as áreas. O setor varejista é grande, isso me surpreendeu. Tem áreas de fabricação, de máquinas, atividades de saúde também, alimentação. Esses tamanhos são os tamanhos dos setores da região. Por isso surgiu já uma construção, visitando algumas unidades, de áreas que estão pensando em desenhar cursos. Então, a administração, que foi uma demanda muito forte local, a engenharia agrícola, para trazer algo agrícola, mas algo que responda a uma necessidade da região, que é o fato de que a agricultura está ficando muito equipada, sem ter o conhecimento adequado, e os equipamentos, lá não é uma grande propriedade. Então, quando desenham os equipamentos, eles precisam pensar em adaptações para equipamentos que sirvam para uma agricultura familiar, esse não é um bom nome, porque eles não gostam, porque às vezes não é família, mas de menor porte. Tá? A engenharia de produção mecânica, engenharia de materiais de manufatura, ciência de dados, que é o óbvio para qualquer coisa hoje em dia, pedagogia, e está surgindo uma discussão de artes cênicas e psicologia. A arte cênica, eu também fiquei, mas era uma demanda muito forte dos jovens da região, tá? de uma necessidade de incluir na cidade esse aspecto mais artístico, e a gente pode pensar isso como uma primeira fase, vamos dizer, do sistema, e eu termino dizendo que é isso, esse é o projeto que nós estamos finalizando, a comissão já elaborou um projeto, base do que nós vamos encaminhar ao consumo, e estamos finalizando essa semana com mais dados, mais anexos, mais estudos, para esse encaminhamento para o Conselho Universitário. Obrigada, e estou aberta a perguntas. Não me mexo muito, a câmera não é muito minha amiga disso, né? Antes de passar as perguntas, eu participei de várias reuniões com a comissão, desde o início, sim, e em alguns lugares, inclusive, algumas que eram dos diretores, outras nas instituições. Então, eu vou ter aqui. Mas, assim, eu falei algumas vezes que eu não sou da Serra, eu sou do Campo de Cima da Serra, de Pacarico. E naquela época, se eu tivesse uma federal em Caxias, eu não teria vindo para cá. Com certeza, eu ficaria lá e muitos dos meus amigos ficaram por lá. Eu lembro que era uma coisa muito comum na maioria das pessoas, que não podiam sair para muito longe. Eles trabalhavam às 5 da tarde, pegavam ônibus para Lages, faziam faculdade e voltavam. Todos os dias. Para Lages, que é mais perto do que Caxias, cara. Caxias está 120 quilômetros lá, dá um pouco. Então, assim, eu, apesar de questionar um pouco a questão da expansão em alguns lugares, por exemplo, eu não entendo muito a UFSCar. São José do Rio Preto é um negócio que está muito bem alimentado pela Unesp, mas bom. Mas assim, se tem um lugar que tem chances de fazer um campus e dar certo, com certeza essa região. E mudou talvez um pouco, mas naquela época a formação escolar dos alunos era muito forte. Outros foram para Santa Maria, porque tinha mais possibilidade de moradia, e Pelotas, assim, para ir para Porto Alegre já era assim, que podia um pouquinho mais. Não que a gente tinha muito, mas assim, e era uma formação sem fazer cursinho, sem nada, vai lá, né, faz. Então, tem uma coisa muito familiar de escola, eu acho que isso é um ponto. O que me assustava na proposta, quando era ainda comissão, aquele campus que eu conheço através de aquele campus lá não pode ser. Lá um negócio, né, numa parte muito movimentada, uma saída para a Farroupilha, com todos os problemas do campus do Vale, mas o que nada, que é antigo, tem que fazer todas as coisas. E o fato de as pessoas não conseguirem chegar no noturno não ia ser possível. Né? Mas ia ser muito estimulante para a pessoa do meu centro. Então, eu acho que todas essas rodadas que teve foram boas para discutir e vocês conseguiram ir negociando para coisas melhores. Eu acho que né, essa possibilidade do campus central, que depois poderia virar um outro campus mais
mais afastados quando for expandir isso, mas assim, eu acho que evoluiu bastante e a evolução foi bem assim no sentido de, né, fazer uma negociação, porque eu entendo também que dessa vez a comunidade quer. Parece que em relação à vez passada, quando a gente tentou, não tinha tanto desejo. Então a gente acho que está, né, apesar de estar num bom momento, né, e eu particularmente acho que se tem um lugar que poderia dar certo, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa bem certa, é essa região, se a gente escolher bons cursos, e aí assim, falando pela convívio com as famílias, lá tudo é bem tradicional. Dizendo, meu filho, vai fazer o quê de curso? Não, isso não vai fazer. Sabe? Isso não vai fazer. Então, assim, tem muita aquela coisa de cultural, mas, assim, né, aos poucos pode abrir para outros, mas, assim, esses cursos têm grande chance. Então, e eu coloquei na outra vez aqui no conselho, que a gente ia discutir mais e tudo, e para ver sobre para amadurecer e poder. Mas eu fico contente que as coisas evoluíram em um bom caminho. E eu passo a palavra para todos aí, para qualquer dúvida. Fernando. Olá, professora, obrigada pela apresentação. Acho que tirou muitas dúvidas que a gente estava tendo, né, que às vezes a gente escuta de corredor, então foi muito bom ver você apresentando a proposta. Só para contextualizar, eu sou carioca, mas morei 8 anos em Caxias e trabalhei na UFS, e depois trabalhei no Instituto Federal ali de Feliz, também na Engenharia Química. Então, eu tenho um pouquinho da visão ali também da cidade. Acho que o pessoal de lá merece mesmo vaga pública, né? Vai ter procura, né? Eles hoje em dia só tem a UFS ali de universidade, né? Como opção. Mas a minha dúvida que eu queria te perguntar é, dos 6 cursos que a proposta inicial, por que 3 seriam engenharia? Uma vez que, se a gente olha engenharia mecânica, produção mecânica, materiais e manufatura, tem uma interface muito grande entre elas. Eu, quando estava dentro da UFS também, vi várias engenharias fecharem lá. Engenharia, inclusive de materiais, quando eu saí de lá, tinham 10 alunos, só para se informar. Eu nem sei se hoje eles fecharam ou não, porque a mais forte lá era a engenharia química. A engenharia mecânica estava com muito pouca gente. A engenharia de materiais também. A engenharia ambiental fechou. A de alimentos também estava com baixa quantidade de alunos. E lá eles não pagavam a engenharia, porque exatamente as empresas da região, elas têm negócios com eles. Então, às vezes, elas pagam 100% e o aluno fica mais 3 anos na empresa. Então, eles têm acordos. E mesmo assim, várias engenharias fecharam, né? Se a gente olha também ali pelo campus da Serra em si, a gente tem engenharia metalúrgica ali em Caxias, no IFE, engenharia de plásticos e engenharia também de materiais ali no Farroupilha, se não me engano, e a própria engenharia química em Feliz. Então, assim, a minha dúvida era por que talvez não houve pensar em cursos da área médica, biomedicina ou odonto, que lá na UFS eles têm que pagar 13 mil para poder fazer uma medicina, né? Então, são os cursos mais cheios da UFS, que tem a maior procura, na área médica, odonto, veterinária e medicina. Então, a minha dúvida era essa, assim, por que metade dos cursos é de engenharia? Assim, como é que foi a estratégia, né? Eu tenho um número de vagas inicialmente limitadas. Eu não posso criar cursos que precisem de um número de técnicos e docentes elevado. Eu tenho que ter uma superposição entre eles, justamente para enxugar. Vocês imaginam, as físicas gerais e as químicas gerais, os cálculos vão ser comuns. Tá? Então, assim, isso é uma vantagem estratégica. É óbvio que o nosso desejo é aumentar, mas qualquer curso da área médica é muito mais complicado da gente montar, a gente vai precisar de mais laboratórios para física, para engenharia, eles são razoavelmente fáceis, assim, é comprar e instalar. A área médica é muito mais complicada. Então, a gente começou com alguma coisa que a gente tem mais controle do crescimento para depois investir. Nós temos, sim, uma questão, inclusive aqui, com a questão das engenharias. Por esta razão, junto com a implementação, nós vamos fazer uma grande campanha na região. Porque é onde tem mais... É absurdo a gente pensar que esses cursos estão fechando quando tem emprego sobrando, onde eles têm que trazer engenheiro de fora para dentro das empresas. Mas tem um segundo elemento dentro dessa equação,
que é da conversa com as empresas. As empresas disseram, a gente precisa de um engenheiro, de uma engenheira diferente do que está aparecendo para a gente. Por quê? Porque são empresas que a competição não é nacional, é internacional. Tem que formar pessoas que são aquelas pessoas que sabem resolver problema de hoje para amanhã. Então, a nossa ideia é que vai trazer essa capacidade que a UFRGS tem, que é a capacidade de pesquisa de resolver problemas, ao mesmo tempo que a formação não vai ser descolada da empresa. Eu não quero a empresa só para pagar a estadia do estudante. Eu quero a empresa, e eles sabem disso. Assim, foi a conversa, se vocês têm interesse, então vamos conversar. Eu quero que parte da formação seja feita dentro da empresa com o problema da empresa. Não eu, como professor e professora, como a gente cansa de fazer, inventar um problema para o aluno resolver no TCC, ou mesmo resolver em sala de aula. É eu trazer esse problema da empresa como parte da formação. Então, assim, não é o mesmo curso que está na Universidade de Caxias do Sul, ou no Instituto Federal, ou mesmo não é igual ao curso da UFRGS. E as pessoas que estão desenhando estão se desafiando para pensar nisso. Como é que eu faço esse curso, um curso que vai estar tão ligado a trabalhar com o setor produtivo? Tanto nessa como na engenharia agrícola. Por que engenharia agrícola e não agroecologia? Primeiro que a agroecologia não dá empregabilidade. Então, os que estão fechando, e não é fechando porque não tem emprego, não fechando porque os jovens não querem ir, é porque não tem emprego. Mas, ao contrário, a necessidade do nosso setor agrícola de se informatizar, de saber trabalhar com dados, saber trabalhar com equipamentos sofisticados, é uma realidade mesmo quando é menor. Então, assim, foi olhando mais assim, o que eu posso trazer para a região? Que é, de novo, um desafio. Né? É uma visão que a gente vai ter que trabalhar muito em cima dela para ela funcionar. Mas acho que a universidade é para isso também. Bom, Márcia, parabéns pela apresentação. E eu vou... Bom, frequentei Caxias há 8 anos, né? Casei com uma caxiense e tal. E eu concordo com o que a Fernanda colocou, mas eu vou falar mais aqui como da minha época da UERGS. Quando eu era pró-reitor da UERGS, só aquele campus da UFRGS que ofereceram, eu visitei 2 vezes. E ele é muito problemático. Assim como visitei Fazenda Souza, que era da FEPAGO, que fica lá em FEPAGO. A Nádia acompanhava nessa época, né? Porque estava no governo, quando a gente estava fazendo toda essa correria. Então, esse é um ponto. Realmente, aquele campus da UFRGS, não acho que vale a pena. Aquilo é meio que terra de ninguém. Além disso, o eixo industrial de Caxias é Ana Rech. E Ana Rech fica para o outro lado. Tá? Então, assim, para não me alongar muito, eu diria, tem que olhar os ônibus das empresas, e nem sempre o ônibus da empresa leva para o centro de Caxias. Tá? Então, vai ter o ônibus da Marco Polo, e esse ônibus da Marco Polo que faz o trajeto lá de Ana Rech, esse trajeto do ônibus é importante para acessar os alunos, e nem sempre eles vão para o centro, porque os alunos os funcionários quem trabalha na REC não mora no centro de Caxias, mora mais para longe. Então, na época da UERGS, a gente fez essa análise, tanto de Fazenda Souza quanto do campus da UFRGS. Tá? Eu acho que essa é um ponto importante. Quanto à questão das engenharias, é um problema nacional. O Brasil tem pouco emprego industrial, tendo pouco emprego industrial, tem pouca pujança dos cursos de engenharia. E eu acredito que a UFRGS poderia fazer algo que a UERGS não tinha perna para fazer, que é mestrado profissional na área de engenharia. Porque, sim, tem muitos engenheiros formados da UFRGS lá. E o mestrado profissional é uma coisa que tu vai pegar o cara da empresa, tu vai fazer o trabalho dentro da empresa, como realmente quer, te alivia de montar a experimentação dentro da universidade, o cara aprende na sexta e no sábado, nem acontece aqui no Prof. aqui, né? O cara aprende na sexta e no sábado, na segunda ele está aplicando. E eu acredito que a parte de engenharia, eu começaria com mestrados profissionais da área de engenharia. Curso de graduação em engenharia, ok, pode ter, mas aí é exatamente o que a Fernanda falou ali. E tem outros cursos, tá? Tem os institutos federais e tal, tem agronomia agroecológica na UERGS de Lagoa Vermelha. Então,
Facaria também tem agronomia da UERGS, que não sei como é que tá, realmente a UERGS não vingou, né? A Unipampa surgiu porque a UERGS não vingou. Então, eu acho que Caxias, sim, concordo com o Adriano, é o lugar que vai dar certo, é um lugar que tem que ter universidade pública. Mas, assim, na UERGS eu implementei 4 campus, no IPA mais um, e quando eu estava na UFS ainda ajudei a implementar um campus de Blumenau. Não é um negócio simples, tu sabe como começa, mas tu não sabe como é que termina. Sabe? Tá, primeiro agradeço pelas sugestões, a gente não olhou essa questão das linhas de ônibus, nós vamos olhar, porque a gente tem uma garantia desde o começo do setor empresarial e dos vereadores de toda a região, é que isso para eles não é problema. Sim, porque, as assim, cidades menores vão mandar ônibus para lá. Já manda. Internamente, a gente vai ter que olhar se as linhas existentes ou as das empresas é suficiente para esse atendimento. Gostei da ideia de ter... de a gente ter já um estado profissional, porque era uma das demandas também que as empresas colocaram, que elas precisam de mais formação, inclusive para quem já está. Mas deixa eu dizer assim, o desafio, a gente tem que se confrontar com esse desafio. O desafio de formar mais engenheiros, ele é real, ele não é... Porque aquela região tem emprego. Não é dizer assim, não, as pessoas não estão indo para engenharia porque não tem emprego. Tem emprego, mas ela quer um perfil muito específico de profissional. Ela não quer o profissional quadradinho, ela quer o profissional aquele, vamos dizer assim, mais arrojado. Eu tenho bastante tempo que a gente criou um curso de engenharia na física, engenharia física. Tá? Todo mundo está empregado nesse curso, porque ele forma isso, ele forma já com a cabeça da pesquisa. E aí já no estágio, a pessoa da empresa nota que aquele é um perfil diferenciado, e a gente precisa trazer vamos dizer assim, essa qualidade para a nossa formação. Tá? Existem outros ingredientes da falta de busca de engenharia, que não é só brasileira, ela é global, com exceção de 3 países que controlam a informação, que é China, Índia e Rússia. Tá? No resto do mundo, as pessoas realmente estão achando que vale mais a pena ser youtuber ou uma outra coisa do que tu ir para uma área com engenharia. A gente precisa estimular os jovens. Então, assim, vai ter que ter uma camada de trabalho para trazer os jovens para a universidade, mas também, e obviamente alguns vão preferir vir para a capital, que vão aumentar pessoas aqui, e também para estimular que a gente precisa, senão nós vamos ter graves problemas no futuro, se eu não tiver formação mais sólida e de mais engenheiros no país. Márcia, eu só me lembrei que em uma das apresentações, acho que foi o Pedro que falou que nas visitas com os conselhos de profissionais, que o Conselho de Medicina havia dito que não teria interesse, né, em curso de medicina. No assim, medicina é algo que a gente tem que olhar com muita calma. Tá? Por quê? Porque há um dado, né, a densidade de médicos do estado do Rio Grande do Sul, ela não é baixa, ela é elevada. Então, eu não posso dizer que falta médico. Tá? O que falta? Então, porque a região pediu cursos da área médica. O que falta é médico trabalhando no sistema público. Médico, enfermeiro. Então, assim, a gente até tem informação nessa área, mas a gente não consegue, vamos dizer assim, os conselhos olham os números e dizem, mas não falta gente. Falta interesse em estar trabalhando nos serviços públicos. Tá? E é uma área que a gente precisa ter um hospital para funcionar bem, então tem algumas ofertas, então precisa de mais tempo. Eu diria que a área médica tem que entrar numa fase 2, quando as outras coisas estiverem bem estabelecidas e a gente tiver condições de ter ou um relacionamento com o hospital, ou ter um hospital no modelo que a gente tem no hospital de clínicas, que eu acho ótimo, que é meio independente, e a gente tem guarda compartilhada dos professores, que eu acho um modelo super eficiente, é único no Brasil, mas é muito eficiente. Tá? E, aos poucos, embora seja uma demanda assim, do setor de serviços, as prefeituras têm essa demanda de que tenha mais formação dessa área médica. Mas é algo que a gente tem que ir com cuidado. Mas acho que em outras apresentações chegou a colocar sobre as demandas das secretarias de educação, em relação à formação continuada de professores. Isso. Por isso que a gente está trazendo pedagogia, para começar de algum lugar, e do lugar onde tem um crescimento
de gente, que são as crianças pequenas. Tem um crescimento populacional nessa área e dar uma educação de qualidade para essas crianças é importante. Então, a gente pensou em começar com o curso de pedagogia, que é uma demanda do local, além de psicologia. Eu queria chamar de psicologia pública, alguma coisa assim, mas não pode, tem os conselhos que dão um nome só para as coisas. Mas, assim, é assim, as escolas da região precisam, aliás, da região, até da UFS, precisa ter mais psicólogo. Tá? Então, tem uma necessidade de formação de psicólogo, mas também das empresas, de pessoas que saibam lidar com pessoas. Aliás, uma das demandas na área de engenharia é que a gente formasse engenheiros que também soubessem lidar com gente, além de lidar com máquinas. Tá? Então, assim, é uma demanda que as pessoas têm que ter essa capacidade. Então, assim, a gente tentou atender vários olhares e demandas com nomes bem quadradinhos. Os 3 Coredes que tem os dados é o de cima da Serra, Isso. o Serra e o Hortências. E Hortências. E assim, a região, vocês não podem imaginar, cada vez que a gente chama uma audiência pública, sexta-feira, 19 horas, fica cheio, vem estudante, vem trabalhador, vem a política, vem os empresários, tá? Com demandas, listas de demandas que eles querem, e querendo já começar depois de amanhã, querendo saber quando é que vai ter o vestibular específico para eles. Tá? Então, assim, tem uma mobilização quase muito mais impressionante do que eu vi nos outros 9, porque a gente faz reuniões entre os 10 locais eleitos pelo presidente Lula. E nos outros locais era uma vontade da universidade. Aqui é uma coisa da região, tanto que, e dizem, mas tem aquela outra região que fica um pouquinho mais acima na Serra, que vai depois ter um campus avançado lá, porque é mais louco, porque todo mundo quer estudar razoavelmente perto, ou acessível do local onde exerce sua profissão. Me impressionou muito essa coisa de querer continuar trabalhando e estudando. Assim, não é parar de estudar. É continuar trabalhando e estudando. Não, só para aproveitar disso, eu acho que a questão de diminuição de alunos, isso é um negócio que é global, a gente tem que se adaptar a formar bem os alunos em termos de. Eu lembro, para ter uma ideia, que Vacaria já fica, vai meio caminho daqui, continua em Caxias, vai para lá. E que, por muito tempo, os prefeitos da área era gado, e aí entrou o cara, na época do MDB, que trouxe maçã para lá, e o negócio mudou completamente. Lá nos anos 90, né, e lá cai granizo toda hora e acaba com a... Então, eles contrataram a União Soviética quando ruiu, eles contrataram um russo especialista em meteorologia. Eu fui visitar ele tinha uma casinha com todos os equipamentos, e quando via que ia cair granizo, ele jogava os foguetes com partícula de prata, e o negócio fugia. Eu já aprendi isso, tá? Mas o que quer dizer assim, é que eles sempre tiveram naquela região assim, um negócio assim de dar um jeito de... Eles fazem coisas altamente tecnológicas. Hoje é tudo. Vai naquela região, onde tem inclusive o campus do IFE, lá, é tudo telado. Todas as macieiras estão teladas hoje em dia. Imagina assim, campo e campo com terra em cima. Assim, então, nessa região tem muito essa questão de desafios tecnológicos. Eles precisam de gente que saiba dar resposta. Que saiba dar resposta. Que não precisa vir de fora para saber dar resposta. Essa é a minha mensagem o tempo todo. Não precisa vir de fora. E eu acho assim que a questão do mestrado profissional cai muito bem nisso, e o único problema que eu vejo para essa questão mais na massa é que vai precisar de cursos noturnos, e é mais difícil de colocar isso na empresa, em termos de graduação, tudo, porque de noite eles não vão estar abertos, mas essa parceria de fazer coisa para a empresa é muito forte lá, então assim, por isso que tem que aproveitar para fazer já dizer para os professores, vocês vão ter que dar aula à noite, porque senão aqui a gente tem que catar as pessoas para dar aula, ninguém quer dar aula à noite, não sei o quê, tem que dar aula no sábado, tem que dar aula né? Não fala isso. Não, assim, as pessoas dão aula, a gente põe nessa aula, mas assim, é uma coisa que as pessoas têm que entender que a universidade hoje, especialmente numa região dessas, a maior parte vai trabalhar,
e vai querer fazer remoto, senão eles vão com EAD. Né? Então, mas, não, essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, assim, eu só fico com a minha preocupação ainda em termos dessa questão da graduação é como conciliar cursos noturnos com esta parte de fazer... Mas assim, ó, vou dizer assim, ó, tem dois tipos de, vamos dizer assim, de setor. Quer dizer, tem um setor de serviços, tá? Ele é um setor de serviço diurno e vai ser que vai pegar administração, a gente vai fazer tecnologia, essas áreas. Depois tem o setor industrial. O setor industrial, ele roda o dia todo. Ou seja, eu tenho que fechar em turnos também. Sim. Para de gravar. Também é um desafio a gente ter cursos em turnos Sim, na nossa vida agora. Mas se eu estou gerando do zero, e contratando e trazendo gente nova, as pessoas novas vão entender. E nem todas estão novas, porque o número de pessoas que me escrevem dizendo que quer transferência de qualquer lugar do Brasil para Caxias é enorme. Hoje mesmo já recebi 2 contatos e me mandam uns lattes excelentes. Quase que eu digo, por quê? Porque eu não sei, eu acho que as pessoas pensam que lá só se come massa e toma vinho. Mas tem pessoas querendo ir para lá e a gente pode colocar, tu vai trabalhar, mas não é assim, o teu horário não é aquela opção que normalmente a gente tem de, eu quero dar aula terça, quinta, talvez. Então, assim, vai ter que ter um horário fechadinho para ser possível, tá, a gente trabalhar isso com as próprias empresas. Mas os turnos das empresas são casados porque elas compartilham os ônibus. É casado o turno, é que nem o Polo, quando o Polo mudou de um ônibus para a empresa para o ônibus do Polo. Eles acertaram o passo. E é isso que eu estou dizendo, e a gente pode acertar isso. Assim, essa conversa com eles existe. Eles gastaram uma coisa rara, o pessoal gastar, que é uma noite, porque eles vão dormir muito cedo, para sentar com a gente, conversar. Ou seja, tem uma abertura aí importante. Boa tarde, doutora. Primeiro, eu queria te cumprimentar por estar se expondo a fazer esse tipo de reunião em vários lugares. Eu, inclusive, estava conversando com a Nádia, sei lá, uns 2 meses atrás, e eu disse para ela que eu achava que estava fazendo falta essa aproximação maior da administração com a base, com o campo, né? E que era importante fazer esse tipo de audiência pública. Já foi feita aquelas 2, mais a segunda-feira, que eu não podia, né? O conselho, que eu estava em aula naquele momento, mas eu acho que a sua liderança ela é importante para convencimento das pessoas, porque a gente sabe e ouve muito falar para eles, eu tive várias reuniões, vou para o próprio conselho universitário, certamente no dia que isso for ser votado vai ter uma discussão muito grande, mas tem o escorpião e o locatério no Instituto de Artes, tem a falta de infraestrutura no campus do Vale, tem os problemas no campus litoral norte, os erros que a gente cometeu lá. Então, vai ser necessário que a reitora coloque, inclusive, o seu prestígio para fazer essa discussão. Porque eu não tenho dúvidas da necessidade da URGS ir para o campo. Eu disse isso na reunião do conselho aqui, que a gente discutiu esse assunto, né, do nosso conselho da unidade. Que a necessidade de vaga pública, eu não tenho a menor dúvida. Né? Não é bom a gente ficar usando só exemplos pessoais, mas eu sou filho de uma classe média baixa, assim, exatamente como tu, eu sei disso. E eu tive a chance, como tu também, de estar morando em Porto Alegre, ser natural daqui, e, portanto, poder ter feito a URGS e estarmos onde estamos hoje. Mas eu vejo o exemplo da minha esposa, ela é de Mafra, em Santa Catarina, no raio de 80 quilômetros, não tem uma única vaga pública, agora vai ter um nível lá, assim, parece. E o meu sogro teve que pagar esse no pago para todos os 4 filhos. Foi muito difícil para a família fazer isso. Então, eu não tenho dúvida que Caxias do Sul... Aliás, eu fico em dúvida por que até hoje não tem. Daqui nós temos universidade em Pelotas, em Santa Maria, em vários lugares do Sul e do Noroeste do estado, não temos em Caxias do Sul. Então, essa realmente é uma coisa importante e eu acho que tem que ser feita. Mas, de qualquer maneira, tem alguns problemas que a gente vai ter que discutir no Conselho Universitário. Eu não tenho dúvida que tem que ser no centro, não pode ser no Campus 8. Seria uma maravilha se a UFS nos oferecesse por 30 milhões. Aquele campus bom que ele está no 216, assim, hoje tem o lago ali, eu acho que dava para fechar na hora. Mas não é esse que eles querem aquele outro lá fora, então tem que ser no centro.
Mas é alguns problemas, coisas que eu tenho ouvido falar por aí. Eu acho importante a gente poder discutir esse assunto antes de chegar lá no dia do Conselho Universitário. Primeiro, como não repetir os erros, eu vou colocar entre aspas, que não são minhas palavras, né? do campus Litoral Norte. Os cursos a gente já está vendo, não é o mesmo perfil. Mas, de qualquer maneira, um dos problemas que a gente tem lá é a falta de vivência universitária daquele campus. Porque, infelizmente, metade dos nossos colegas de lá não moram lá, moram em Porto Alegre. E acham que é possível fazer uma educação morando à distância do lugar onde eles trabalham. E eu, como alguém que vivo aqui no Campus do Vale, sei que a universidade se faz às 7 da manhã, 10 da noite. Se não for assim, não é universidade. Então, como não repetir esse erro lá em Caxias? Esse e os outros do Campus Litoral. Claro que uma região é muito diferente da outra. Né? A segunda questão, como tu vai convencer a universidade que está com todas as dificuldades de infraestrutura, essa do Instituto de Artes do Vídeo, que a gente viu esse ano, e outras, pode ir para uma aventura dessas, buscar o dinheiro, de abrir mais gente para concorrer conosco. De novo, entre aspas, que as palavras também não são minhas. Né? Como que nós vamos abrir espaço para ter mais demandas de dinheiro, sendo que está faltando tudo aqui para nós da UFRGS? Como eu disse no início, eu acho que a tua presença nos locais é fundamental, e lá no dia do conselho vai ser mais fundamental ainda a reitora colocar essas questões todas para a discussão do conselho. Deixa eu tentar trazer um elemento importante. A gente demorou todo esse tempo, não só porque a comissão estava se debruçando sobre as questões. O campus Litoral Norte foi no momento em que a gente tinha reúne foi algo que era uma janela muito curta de espaço de tomar decisões, e a gente tomou decisões muito apressadas, sem ter tempo e chance de profundamente consultar a comunidade. A gente tinha um tempo acelerado de implementação. Tá? Vou confessar, a física entrou no Reúne, a gente criou 4 cursos em um ano. Quase um grau de insanidade fazer isso, mas a gente conseguiu aprovar, todo mundo correndo, conseguimos fazer. Então, mas assim, fizemos um curso de 2 ciclos, inclusive fracassou depois. Mas pode, vou dizer assim, nem tudo vai dar certo, tá? Mas o que sinalizava naquele momento do Reúne? Tá? No momento do Reúne sinalizava que o governo estava dando vagas, tá? E dinheiro. Tá? E dava para quem fizesse mais chance de acesso ao dinheiro. Eu usava orçamento, eu era diretora da física na época. Eu trabalhei com 4 vezes o orçamento anual da física. Aí eu não tinha prédio construído nenhum. Era só que nós contratamos 30 docentes novos. Por quê? Porque tinha essa oferta do governo. Eu vou dar para vocês e vai ter um bom diálogo. E a gente pedia mais, porque a gente ganhava um espaço de negociação. Então, assim, além do fato que eles vão dar o dinheiro para comprar, é por causa dessa consolidação, que é muito importante, e que a gente vai atuar incisivamente para trazer esse dinheiro para poder consertar. Sem esse dinheiro da consolidação, nós não temos da onde tirar os recursos para fazer os consertos no nosso campo sede. Segundo elemento, hoje a URGS fecha o ano usando 17% do seu orçamento em interações acadêmicas. Aqueles 5% que todo mundo chora, estou dando meus 5% para a universidade, é estes 5% que fecham esse ano, em 17%. Se eu entrar nessa região, que eles não me ouçam, eu não estou indo para lá só porque eu quero dinheiro de vocês, eu quero trazer banda pública, eu quero trazer esse conhecimento de excelência. Mas se eu puder conseguir mais interações acadêmicas, seja com as empresas, seja com o setor agrícola, seja com o setor público, nós, a interação acadêmica não precisa ficar lá dentro da universidade. A gente pode utilizar esses recursos para nos fortalecer. Então, assim, não é que a gente não saiba a solução de arrumar os tetos. A solução a gente sabe, é trocar os tetos do Campus do Vale todos. Só que a gente não tem, neste momento, todo o dinheiro. A gente vai ter um pedacinho agora para alguns, mas esse é outro assunto. Tá? Mas não todos os tetos. A gente não tem o dinheiro para reformar o pré da medicina. Aí me entrego. Eu falo pré da medicina, me entrego a minha faixa etária. Do CBS, eu tive CBS, que agora é do Instituto de Artes. Tá? A gente não tem esse, é um recurso imenso. A gente vai ter que captar, assim, buscar esse recurso. E como é que a gente busca um recurso desse? Excepcional, a mais. É nesse dinheiro do PAC, mas também é mantendo uma boa relação com o governo federal.
É uma aposta, é uma aposta. E depende também muito da solução do ano que vem. Mas nem tanto, porque eu também estou conversando do outro lado, tá? Então, porque a região é do outro lado. Então, nós estamos conversando dos dois lados. Nós já fomos ao Senado com audiência pública, o Pontes organizou para nos ouvir. Tá? Então, tem confiança, mas a gente tem que entregar alguma coisa que as pessoas querem. Eu acho bom só pontuar a questão do campus Litoral Norte também, que a gente sabe que é um campus que tem muito pouco aluno, tem problemas de transporte público lá. O campus está situado entre duas cidades, numa região local que foi designado por campus, foi uma negociação com uma das prefeituras, mas eu acompanhei a Márcia em uma das reuniões que teve lá no campus Litoral Norte, e aí a Márcia me nomeou, ela caneteou lá e disse, tu vai coordenar a comissão que vai olhar os problemas do campus Litoral Norte, então eu estou envolvida nisso. E a gente fez várias reuniões com o pessoal do campus Litoral Norte, e numa delas um professor do próprio campus apresentou um estudo que ele fez, um levantamento de dados sobre o potencial de atração de alunos locais no primeiro momento. E o que ele mostrou é que lá na região só tem 2 escolas de ensino médio, e ele mostrou quantos alunos se formam por ano. Desses alunos, quantos fariam um curso superior? 11%. Desses 11%, quantos iriam para um campus federal? 5%. Restaram 43 pessoas, que é o quantitativo de alunos que eles captam no processo de seleção. Então, na verdade, ele está otimizado o campus, ele tem cursos que são muito bons, o quadro docente, o quadro técnico é excelente, mas a capacidade de atração é muito reduzida. Eu até brinquei numa vez que eu fui lá, que o pessoal reclama muito que o campus está afastado, que tem problemas de estrutura. Eu disse, olha, se eu chegar no Instituto de Química e dizer que a gente vai ganhar esse campus para colocar o Instituto de Química lá, eu acho que boa parte dos meus colegas, servidores técnicos, docentes, iria querer, porque o campus é muito lindo, tem uma estrutura, tem uma prefeitura, funciona. Então, assim, na verdade, foi uma estratégia na época, como tu disseste, muito rápida, e talvez não tivesse sido feito um estudo tão detalhado. Mas Caxias é uma mini Porto Alegre, e aí pode avaliar assim, ó, lá da minha experiência da UERGS, olha Santa Cruz do Sul e olha Encruzilhada e Cachoeira do Sul, onde a UERGS abriu 2 campos, e aí tu olha Santa Cruz movimentou, hoje Encruzilhada está maior, mas Santa Cruz se movimentou muito mais, mesmo com o Unisc lá. Hoje não, hoje eu sei que a UERGS, eles fizeram um investimento contrário. Então, o perfil da cidade, o fato da cidade ter cinema e o fato da cidade ter teatro muda. E aquela parte das artes cênicas é isso. Em Caxias não tem isso. Entendeu? Eu já fui em festa em Caxias que 10 horas da noite o cara bateu no microfone e disse, bem, gente, vamos terminar porque amanhã é dia de labor. E terminaram a festa. Mas dos jovens, é uma demanda bem específica dos jovens e de alguns profissionais que estão atuando na região, tem que ter a formação. Então, assim, tem uma vontade, que não é falta de espaço, gente. O teatro, tem um dos prédios que a gente está indo visitar amanhã, é uma outra opção que não é esse, mas também em Central, que tem um teatro nele, que era uma outra universidade que eu ocupava. E tem espaço, a UFS mesmo. Eu fui no evento da colonização italiana, não entendi nada para falar no dialeto, né, italiano, mas que é lindo. Esse espaço para fazer arte tem. Precisa de mais gente fazendo arte, né? Então, assim, tem um espaço artístico e é óbvio que a universidade, uma URGS, ela entra mudando o seu entorno se ela entrar reconhecendo que ela não está lá para ser uma escolinha. Ela está lá para... e vai ter que morar lá. Tá? É este o ponto, não é? Além do que, ninguém é suicida de querer subir todos os dias, né? Não é a mesma, não tem freeway para lá, né? É desafiador. Só 2 pontos até que o professor Eduardo colocou, né, na comparação, e a professora Nádia também colocou com a questão do CLN. Recentemente, nós aprovamos no CEP
o processo seletivo simplificado para vagas remanescentes, tanto do SISU quanto do vestibular. Teve uma discussão bastante extensa, né? Eu fui a parecerista, né, relatora pela Comissão de Diretrizes, e foi identificado mesmo que no campus Litoral Norte, como a professora Nádia colocou, a gente não tem essas vagas remanescentes, né, que não são vagas ociosas, elas não são, né, de uma falta de vontade ou de divulgação ou de busca, né, dos alunos da região, né? Até porque os cursos eles têm atraído alunos que não são da região e via SISU, né? E a questão, né, do campus Litoral Norte é mais identificou-se então, né, que pode se atrair mais alunos lá para o campus Litoral Norte, tendo uma forma de seleção diferenciada. Porque são alunos, como a professora Nádia colocou, que vêm de 2 escolas públicas, né, 2 escolas de ensino médio ali da região, entre, né, Tramandaí e Osório. A gente agora, recentemente, está fazendo também uma varredura, né, de todas as escolas estaduais e municipais também, com as secretarias municipais e estaduais de educação, todas as coordenadorias regionais, que é o ponto que daí eu vou falar daqui a pouco também. Então, são poucas escolas, né, que atendem a região, que o perfil do aluno não é o mesmo perfil do campus da Serra. Na Serra, o aluno quer estudar e fica lá. Ali, no Litoral Norte, o aluno não sabe nem que tem a possibilidade, ele não tem essa cultura de ir para o ensino superior. Então, é por isso que se refletem essas vagas remanescentes lá no Litoral Norte, e a gente vê que é aí que a gente tem que atacar para corrigir os nossos erros no campus Litoral Norte. Então, eu acho que essa comparação, né, ela não é justa, ela não deve ser feita, né, até porque a gente tem todo esse tipo de pesquisa que mostra as potencialidades do nosso futuro campus Serra. E sobre também, adorei o que o professor Eduardo colocou sobre a questão, né, da vivência universitária. Ontem a gente teve, e eu acho que isso vai ser um ponto ainda que a região quer, né, essa vivência universitária. E isso é refletido pela quantidade de interações acadêmicas que nós temos com a região e a quantidade de projetos de extensão que a gente tem com a região. Ontem, eu tive o privilégio de participar do lançamento do projeto, do programa institucional, o Conexões URGS, em que acho que muitos colegas responderam o formulário que nós enviamos por parte da FAMEST e da ProRest para fazer um mapeamento, georreferenciamento da extensão na URGS. Então, foi lançado, até para fazer a propaganda, né, o programa Cartografia da Extensão, que é né, a gente tem um site em que a gente consegue georreferenciar todas as ações de extensão da URGS por vários filtros, né, tipo de ação de extensão, se a gente tem povos originários envolvidos, por cidade, por região do estado, por estado da federação, por país em diversos continentes. E a gente vê que a região da Serra e a região dos campos de cima da Serra, elas têm um percentual de atividades de extensão vigentes na universidade, né, que são, às vezes, maiores do que certos bairros aqui de Porto Alegre. Então, a gente já está lá com a extensão. A gente já está lá e tem essa demanda, né, com formação continuada de professores. E eu acho que a gente, enxergando isso, a gente vê, Eduardo, que sim, eles querem, né? E a gente também, a gente já está lá, essa relação, eu acho que só se consolida, e eu acho que a gente vai ter uma experiência de vivência universitária superior, obviamente, ao que a gente tem no campus Litoral Norte, e muito provavelmente superior a muitas unidades aqui da nossa universidade, que a gente sabe que muitas vezes a gente não tem, né, esse viver a universidade, né? Que nem tu disse, né, a gente faz a universidade das 7 às 10, a gente está aqui, a gente está ali, e se preocupa mesmo com essa
relação com a nossa comunidade. Então, a extensão já está lá, né? E a gente, eu acho que pode até partir disso, né, Márcia, para continuar para colocar não só o pé na porta, mas para fincar mesmo, né, o pé lá e ter essa relação, né, com a comunidade. Eu vou só reforçar o pedido que eu acho que é uma coisa que tem que pensar muito no mestrado profissional. Nós tivemos um instituto que era mestrado profissional, eu fui coordenador na época, que era de petroquímica, era do pó. E funcionou muito bem, as empresas pagavam o aluno de lá fazer a seleção, ele não pagava, mas tirou uma polêmica, né? Mas assim, eu reformei toda a pós-graduação com esse dinheiro, né? Eu lembro disso tempo. E assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês de uma dissertação que saiu disso, nem era do polo, era da defesa, do Jacques Gomes. Na época ela estava com uma conta de defensiva em Israel, ele foi fazer uma cadeira aqui de quilometria, utilização, e viu que dava para utilizar o consenso. Ele propôs para ele, fez 13 experimentos na escala de 500 litros no processo. Tem 4 experimentos. E ele aumentou o rendimento de 72 para 76. Isso deu 2 milhões que eles gastaram a menos entre produziu mais, ao mesmo jeito. Não deu para publicar, não deu para fazer nada, eu não tinha nem onde botar no relatório da CAPES, que só na época não interessava, né? Sim. Mas agora assim, interessa. eu sei, mas veja assim, ó, que esse tipo de mestrado profissional, e aí o que aconteceu? Quando a gente formou esse pessoal, acabou o público-alvo, então a gente fechou porque não tinha mais público-alvo, é um número limitado. Agora, Caxias tem muito mais gente para isso, sabe? O mestrado profissional é tranquilo de ser feito, dá uma flexibilidade, uma mobilidade muito fácil de trabalhar nisso, e é uma coisa que para eles vão ganhar o diploma de mestrado da UFSC. Acho que vale a pena esse tipo de coisa, no sentido que muitos lá têm graduação e eles precisam da pós-graduação e com um selo bom. Né? São coisas bem interessantes nesse tipo. Eu acho que, se puderem ir para esse lado, até mais para toda a parte de engenharia, eu acho que é inicial com o mestrado profissional. O próprio pessoal lá do IB tem um mestrado profissional de materiais. É o curso nota 4 deles, assim. Mas assim, é pequeno. Então é uma parte assim, que não dá muito trabalho de fazer e tem um retorno bastante grande. Assim. Mas a nossa experiência aqui com o mestrado profissional fez foi fantástica. Não só no que a gente arrecadou de dinheiro, mas nos trabalhos que os alunos fizeram. Assim. Então, assim, a gente dava aula na sexta, dava aula no sábado, e eles faziam todos os experimentos na sua empresa. Eles não fizeram nada aqui, quer dizer, alguma análise, alguma coisa. Esse 500 litros, onde é que vai fazer? Não, esse é o processo, mas ele teve que convencer uma chefia a aplicar o processo. Imagina se dá errado e ele vai perder o emprego, né? Mas, então, só para reforçar que essa parte de mestrado profissional é uma boa estratégia para trazer gente. Eu tinha escrito novo, mas assim, a Lívia já colocou bem. Caxias é diferente do litoral norte. Acho que o que o Eduardo colocou é fundamental. A experiência que eu tenho da UERJ, assim, cidades que as pessoas queriam ficar, a universidade prosperou. Cidades que as pessoas não queriam ficar, não tem o que tu possa fazer, cara. Tu pode amarrar o cara lá, o cara não vai ficar. Tu acompanhou isso com a gente lá, né? Porque não tem o que fazer. Numa cidade com 17 mil habitantes, tu não vai deixar alguém que fez um doutorado lá. O cara, ele vai querer consumir cultura, ele vai querer consumir essa parte social que Caxias tem, entendeu? Então, é diferente. E com relação ao mestrado profissional, que na época a gente não teve perna para fazer, não tinha, o Eric não tem até hoje, hoje tem, né? Hoje fazem, pelo menos. Mas também tu pega a diretoria, entendeu? Porque daí tu pega lá na empresa e tu chega lá pro pessoal da gerência para cima e tu abre a possibilidade do cara vir para a universidade. E aí sim tu vai ver as portas da empresa abrindo. Entendeu? Ele tem boa vontade com o funcionário dele, eu não tenho dúvida a respeito disso. Caxias é boa de produtividade, eles têm clareza. Mas se o gerente tiver num mestrado profissional dentro da universidade, a conversa é outra. E aí vai ter que entrar de administração, né? Eles não vão fazer de engenharia, né? Eles vão fazer um mestrado profissional. Tem já um pedido específico
para desenvolvimento regional. Tem entre economia e administração. Isso. Vai um pouco conosco lá, o cara já diz, não, mas quando é que a gente começa isso aqui? Né? Sabe, assim, tem um tensionamento que apareceu justamente... Faz aula inaugural na Associação Comercial e Industrial de Caxias, que é uma sede bonita lá, a festa foi lá, o negócio vale a pena, entendeu? Então, e aí eles vêm, eles gostam disso, o caxiense gosta desse reconhecimento, sabe? Faz aula inaugural no ambiente deles, faz aula inaugural dentro da universidade. O grande problema lá da indústria sempre foram os salários. Então, para o pessoal de Caxias era mais fácil pegar alguém formado como tecnólogo e botar para trabalhar com um certo salário do que ele pegar um cara que tem doutorado. Quando eu fui para lá 10 anos atrás, não pegava. Eu, quando fui para lá, tentei emprego lá, mandei para mais gente de indústrias. E eles me respondiam, não, seu perfil está muito específico. Não é o perfil que a gente quer para a indústria daqui. Hoje isso já mudou. E com o mestrado profissional, você está junto com a empresa resolvendo um problema da empresa. Eu trabalhei nesse mestrado profissional. Esse cara específico de plástico, estão tendo, por causa da sustentabilidade, da competição internacional, eles estão tendo que refazer seus produtos e seus processos em ambientes que eles não tinham, vamos dizer assim, não era a rotina deles. E a dinâmica das mudanças de processos, de tecnologia, está muito acelerada. Então, assim, eles mesmos dizem, a gente não consegue, com os profissionais daqui, resolver questões fundamentais. Então, assim, tem uma demanda para a gente fazer, mas vai ter que ter muito conversa, assim, uma conversa franca e conquistar eles, porque não é exatamente fácil. Não é entrar, ser um estrangeiro numa região, não é exatamente trivial, mas a gente já tem feito muitas, até brinco que eu vou comprar um apartamento lá. Leva professores da região, leva o Adriano, que é lá. É sério, leva professores da região para lá para conversar com eles. Sim, boa ideia. Esse tem preconceito, esses maconheiros lá também essas crianças. Sim. Eles têm um negócio muito parecido. Tem. Não, eles dizem, tem chance de, depois que tudo estiver funcionando com muito sucesso, a gente chame de Universidade Federal da Serra. Sim. E é o que eles Não, claro, depois a gente deixa ele para ser nossa. Tem uma coisa que é muito, mas é muito gaúcho isso. Não é só muito Serra, isso é muito Rio Grande do Sul. Ninguém diz o F do URGS, certo? É que a Márcia tem um segredo, ela é carioca de nascimento. Ela não é gaúcha. Eu consigo olhar esse estado um pouco de fora. É isso, gente. Parabéns pela apresentação. Eu queria só ter uma ideia, assim, por curiosidade, como seriam as próximas etapas em relação a essa parte de contratação e como é que funcionaria essa questão de vagas, por exemplo, docentes. Essas seriam todas novas vagas, seriam vagas de redistribuição, e como é que seriam os próximos passos para a implementação? Tá. Primeira coisa é assim, até sexta eu tenho a tarefa de encaminhar para o curso universitário, aí a gente vai pedir para as comissões serem rápidas. A minha ideia é que a gente tenha uma reunião excepcional na primeira semana, na primeira sexta-feira de outubro, para passar para o conselho universitário. Em paralelo, a comissão terminou seu trabalho, foi entregue, etc., mas a gente vai precisar criar uma nova comissão para pensar em estrutura, que a gente não pensou até agora, estrutura de cargos, já tem gente trabalhando nos cursos, tá? Para fazer os encaminhamentos, tem tudo em outubro ser encaminhado, os cursos, e o MEC ter entender que tudo vai passar, tem que passar muito rápido. E a gente fazer o processo de compra. Tá? Decidir, assim, a gente está dizendo, me dá mais 30 dias para a gente decidir, porque nesse meio tempo, um dos prédios está vazio e não está sendo alugado. Tá? O outro estão entregando o aluguel. Tá? Então, assim, a gente está segurando essas pessoas, mas em outubro a gente vai ter que dar uma resposta para eles e uma resposta para o MEC. E aí começa, o MEC vai ter que ver a vaga nova, porque o que o MEC vinha fazendo com os outros cursos que já estão muito adiantados, é que eles usaram vagas suas. Tá? E por isso que eu corri para usar as vagas nossas. Para não ter, quando o MEC clicar, então começa usando a biblioteca. Não tem que dar vaga nova para nós. Esquece a promessa. Todo mundo vai ganhar aquelas vagas, mas
tem uma negociação com os outros 9, eles começarem usando as vagas que tem e depois recebem as outras. Isso não vai acontecer conosco. Minha ideia, assim, o número de pedidos de redistribuição é grande, então nós podemos abrir um edital de redistribuição pelo país, analisar o currículo, fazer uma comissão que vai analisar o currículo e decidir, é compatível com o que a gente está montando, não é compatível com o que a gente está montando. E aí abrir concurso. Nota que eu não preciso começar com os 6 cursos. Tá? Eu posso começar com um curso. Tá? Não pretendo começar com a graduação. Nós vamos começar assim que tiver o pré de inaugurar, a gente pode começar a rodar, trazer os cursos de pós-graduação para lá, para em fim de semana trabalhar e os alunos se reunir, e projeto de extensão, para começar com o que a gente tem aqui rodando lá. E podemos pensar, isso também leva tempo. Montar é rápido, é trivial, um curso, um mestrado profissional, mas tem um tempo. 6 meses, vamos dizer assim, 6 meses sendo muito otimista. Por quê? Porque como é um pedido do presidente Lula, todo mundo vai correr. Vocês entendem isso? Todo mundo vai correr para realizar, porque ele quer, para a campanha eleitoral dele no ano que vem, dizer que tem os 10 campos. Eles não vão ir a Caxias se não tivesse campos lá. Então, tem uma gestão política importante. Tá? E eu vou começar. Nós fizemos, até o momento, a negociação mais dura de todo mundo. E por que eu não comecei a conversar com a comunidade antes? Porque a comissão não tinha elementos suficientes e porque até maio desse ano eu não tinha segurança no orçamento. Nós tivemos que brigar muito por isso. Eu não ia gastar minha energia nas unidades falando quando eu não sabia que nós íamos ter o orçamento mês a mês. Eu esperei maio, que foi quando a gente continuou, o ministro nos chamou, e eu avisei o MEC, eu não vou ficar a comissão trabalhando, eu não vou falar desse assunto enquanto eu não tiver o orçamento desse ano. Nossa negociação é a negociação mais, vamos dizer assim, não é contra. A gente é parceiro, mas é um parceiro que negocia bem, assim como está sendo na região. Obviamente que parte da região queria que a gente comprasse o campus 8, mas ele não é uma boa opção, então não vai ser ele. Né? Não parece uma boa opção. Então, vamos procurar outra saída. A procura de outra saída foi iniciativa nossa. O Campus 8 era uma coisa já quase pré-ofertada para a gente antes da gente chegar lá. Aí a gente saiu atrás com corretores, vamos lá, bora, vamos negociar, vamos visitar. Tem um esforço, a Suinfra, a gente põe todo mundo no ônibus, aí vai até lá, olha. E aí eu digo, nessa região, morar fora dessa região, nossa, é desafiador. Porque não é exatamente um caminho muito tranquilo de sair de Porto Alegre até lá. Né? A ideia é que as pessoas morem lá. Talvez não necessariamente em Caxias. Uma roupinha é uma cidade pequena, e é pertinho. Tá? Então pode. Mas tem. Via Porto Alegre, não tem. Não. Vamos dizer, desafiador. Tá? Coisa para luta. Coisa para luta. Mas para começar em março, se a ideia é essa, a gente vai precisar de professores que estão aqui começando lá, porque as vagas novas não vão estar disponíveis ainda para começar em março. Mas na última reunião que a Administração Central fez com os diretores, você não estava, foi o Pedro que apresentou. Aí eu comentei com o Pedro lá que logo no início, quando começou essa ideia de Campus Serra, pareceu uma ideia absurda e muita gente era contra. Por quê? Porque era Campus 8 e a maioria das informações que a gente recebia era via imprensa. A gente não recebia, como tu falaste agora, que não ia começar a falar conosco sem ter essas garantias. Então, agora mudou muito. A gente está tendo essas reuniões, a gente está tendo uma clareza nas apresentações, a gente está tendo as coisas sendo ditas mais claras. E saiu a ideia do Campus 8 e o Campus o prédio no centro, então a coisa está bem mais factível agora, então isso está virando esse jogo aí. E a outra questão que começou lá na primeira pergunta da Fernanda, que eu também comentei lá com o Pedro, a questão dos cursos. O melhor é a maior sobreposição possível, porque um campus fora de sede, tu não vai ter as unidades básicas para atender os professores. Por exemplo, o curso de Química bacharelado tem 150 professores que atuam. Nossos são 70. A gente tem professores na matemática, tem professores na física, tem professores
em outros lugares. Então, lá tu não vai ter. Se quisesse fazer um curso de química lá, tu precisa de 150 professores. Contratar 150 para atender só a química. Então, se tu começar a jogar curso um distante do outro, tu não consegue atender com essas vagas que tu tem. Então, tem que sobrepor o máximo possível para que os cursos interligados, os professores atendam vários cursos. Então, essa questão que eu coloquei para ele. Então, talvez ainda esteja um pouco distante. Tem 3 cursos ali que são mais ligados e outros mais longe. Talvez com essas vagas ainda... Mas a gente não precisa começar todos e a gente vai começar... Assim, o primeiro processo que eu quero usar para esse número de pedidos é macroscópico. Cada vez que a gente anuncia, quando anunciou a primeira lista, saiu lá, banco de dados, choveu uma área que não se consegue fazer concurso aqui e ter gente aprovada, choveu de gente ofertando para vir da área de matemática, de computação, que trabalha com banco de dados. Tá? Eu acho que as pessoas pensam que é massa e vinho. Essa é a minha teoria. Ou seja, a gente pode conseguir redistribuições com promessa de vaga. Tá? Esse poder da negociação política a gente constrói. A gente tem um pedaço aí da negociação com o MEC que pode interferir. A redistribuição como uma primeira etapa, ela é uma estratégia, escolhendo bem, boa, para as pessoas com mais experiência, pessoas que não vão fazer um novo concurso, porque já são jovens há algum tempo, e aí perdem muito da carreira, mas a redistribuição é uma estratégia boa. Não de pegar a gente, tem que olhar currículo, tem que fazer um processo seletivo, mas é uma região que atrai. A qualidade de vida lá é... Para mim, atrai uma rota de vida. Eu concordo também, então, só região, mas eu queria se fosse morar aí por aí na praia, não. Vai entender. Tem um imaginário das pessoas. Você pensar que é do lado de Caneca. Isso. E não trabalha com a ideia de remoções também? Trabalha com a ideia de remoções também? Sim. Certamente, muita gente do litoral pode pensar nisso. Tem gente que mora na serra. Sim. Então, assim, nós temos, nessa análise do litoral, fazendo o litoral de volta, nós estamos abrindo nesse estudo uma análise que foi terminada agora de quem estaria disponível para sair de lá. Porque, assim, nós temos um desafio no litoral, que é um número de estudantes por professor, que é o que o MEC enxerga e reclama toda vez que eu vou lá ao MEC. A gente muda essa equação se a gente trocar o número de professores. É um jeito de resolver o problema sem resolver problema nenhum. Tá? Então, a gente fez uma consulta que estaria disponível para sair de lá também. Também há a possibilidade de a gente ter redução de um lugar para outro lugar, se o lugar tem, vamos dizer assim, um excesso, um excedente de professor. O que a gente não vai fazer é tirar o professor que está sendo ocupado em departamento que tem muita carga para levar para a série. Isso não vamos fazer. Não faz nenhum sentido. Tá? O único local que tem um número de docentes razoável comparado com os estudantes, realmente é o Campus Litoral Norte. Isso é uma opção. Mas isso também tem em outras partes do Brasil e a gente pode fazer negociações de fazer mobilidade com promessa de vaga assim que o MEC liberar. Pode levar um pouquinho mais de tempo para o MEC liberar, embora a promessa seja que tudo saia esse ano, tanto as vagas como os cargos. Sem os cargos eu também não abro. A função gratificada não cobre nada lá se não tiver as funções gratificadas. E eles entendem muito claramente, porque eu já fui muitas vezes falar, que conosco a discussão é, se não nos dão as coisas, a gente não faz. Com toda a pressão que a comunidade lá está colocando. Como é que tem as funções ou vai ter que... Não precisa. Vou dizer assim, é um grande... Vou dizer assim, tem um milagre. Eles juram que não tem. Mas quando a gente precisa, a gente ganha. E vai vir um pacote já agora de novas funções que estão distribuindo. E todo ano aparecem umas vagas, dizendo que as vagas são limitadas. Né? Continuamente eu sei de universidades, a nossa mesmo, ganhou esse ano 4 vagas. Ganhou, zero, não é substituir, ganhou vagas. E 10 vagas na administração do Bulhões. Então, assim, existem vagas lá, em algum lugar, assim como existiam os 8 milhões que eles nos devolveram. Mas essa é uma negociação que, eu repito, é política. Tem uma coisa, Marcos, que pode prestar atenção também. Na lei de 2012, criou 1.500 vagas para professor titular livre. Como é que eu saiba, só distribuiu 150. Elas existem. A UFSC
E eu fui atrás desse dia que eu queria uma titular livre, porque uma pessoa muito boa estava querendo vir para cá. E eles disseram, não, assim que a gente tem, já fomos lá. Eu vou conversar. Gostei dessa diferença. Eu achava que tinha nos usado todas, mas se não, eu vou atrás. Vou atrás. Vou atrás, porque essa é uma vaga boa, né? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Então, agradeço, Márcia. E acreditem só parcialmente na imprensa, porque muito dela não é alimentada por nós, é alimentada... Pelo desejo deles, inclusive. Eles inventam. É uma região criativa, a imprensa.